Então, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer ao Centro Espírita João Batista pelo convite que nos foi feito. Para mim é uma imensa alegria a oportunidade de estarmos aqui juntos para refletirmos sobre o Evangelho, para refletirmos sobre o Espiritismo, sempre buscando essas luzes que tanto nos nutrem, nos inspiram, nos impulsionam na caminhada evolutiva. Então, agradeço a acolhida dos amigos, envio aqui um abraço fraterno a todos os amigos aí de Rio Bonito, bem como do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, de todas as partes que nos acompanham agora, rogando também ao Divino Mestre que abençoe, que inspire, que ilumine a todos nós em nossas reflexões nesta noite. É com esse intuito que vamos buscando sempre esse contato com o Evangelho, esse contato com o Consolador, para que não nos falte dentro de nós esse estímulo santo, não nos falte a força necessária para o trabalho que nos cabe realizar, sobretudo um trabalho interior da nossa adequação à lei divina, da nossa harmonização com os preceitos do Evangelho, que são para nós o caminho da vida eterna, que são a fonte da felicidade profunda, do anseio de eternidade que todos nós buscamos. Então, que o Divino Amigo possa nos inspirar nesta noite de reflexões. E vamos hoje tratar sobre algumas das coisas essenciais que precisamos buscar em nossa caminhada, buscando inclusive refletir sobre aquela que é a mais fundamental de todas, que deve ser o nosso norte espiritual, certos de que buscando este norte, tudo mais de que necessitamos para a caminhada, não há de nos faltar. A providência divina há de comparecer nos sustentando, nos ofertando aquilo de que necessitamos para que avancemos enquanto espíritos que somos. E para tanto, nós vamos tomar aqui como base de reflexão uma mensagem que achamos interessante, líamos ela esses dias e achamos propícia para cada um de nós em nossas análises acerca da vida, de como temos nos portado. É uma mensagem que se encontra no livro Instruções Psicofônicas, logo no capítulo de número 3. O título do capítulo é Tema Evangélico. Nos interessa aqui uma parte desta mensagem em que ele vai nos convidar a esse aprofundamento sobre uma passagem de Jesus, muito conhecida, do Sermão do Monte, que vai ser realmente muito pertinente para todos nós. Mas vale mencionar antes que esta mensagem, neste livro, que aliás é um dos livros de nossa parte prediletos dentro da obra psicográfica de Chico Xavier, juntamente com o livro Vozes do Grande Além, eles formam aí um par, são as únicas obras de origem psicofônica da lavra de Chico Xavier. Foram transcritos a partir das mensagens recebidas no Grupo Espírita Meimei em Pedro Leopoldo. Arnaldo Rocha depois as transcreveu, sob a orientação, sob acompanhamento dos benfeitores espirituais que trouxeram as mensagens, né? Emmanuel ali a coordenar todo o processo, e depois foram convertidas, então, essas mensagens nestes dois livros, realmente muito ricos e muito valiosos. E nós temos ali algumas personagens conhecidas que comparecem nessas obras, algumas personagens conhecidas da história do cristianismo, por exemplo, Teresa de Ávila ali comparece, também Pedro de Alcântara, que foi um grande cristão, inclusive conheceu, né, Teresa de Ávila, foi seu companheiro durante a encarnação que tiveram lá na Espanha, foi seu auxiliar, seu orientador, e outros nomes também comparecem da história do Brasil, personagens que foram conhecidos do movimento espírita ali nos primórdios aqui no Brasil. Então é muito interessante porque a gente tem também, de certo modo, a visão dessas personagens históricas e os seus contributos, e não só personagens oriundas do espiritismo, mas também de outras correntes que ali comparecem. Por exemplo, temos uma mensagem de Padre Eustáquio, né, que foi um grande tarefeiro, um grande não só divulgador, mas também servidor no âmbito da Igreja Católica, de destaque ali, sobretudo na cidade de Belo Horizonte. Temos algumas mensagens de alguns pastores também da Igreja Presbiteriana, pastor Osias e pastor Álvaro Reis, que é justamente o autor desta mensagem
no capítulo de número 3 do Instruções Psicofônicas. Olá, meus amigos. Mais uma vez, perdão aí, nós estamos com alguns problemas de instabilidade aqui na internet, mas esperamos que agora possa se estabilizar. Então, como nós vimos dizendo, nesta mensagem nós temos uma reflexão oriunda de um pastor, um reverendo, durante a sua última encarnação, Álvaro Reis, que atuou por muitos anos junto à Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Inclusive, durante a sua atuação, ele que foi um pregador muito eloquente, muito ativo, ele teve ali algumas polêmicas, alguns debates intensos com personagens espíritas, com tarefeiros espíritas daqueles tempos ali do início do século XX. Por exemplo, Frederico Figner, ele mesmo, né, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, que comparece depois junto à obra psicográfica de Chico Xavier por meio da obra Voltei, lá com o nome ou pseudônimo, né, de Irmão Jacó. Ele também, Álvaro Reis, teve ali alguns debates com outro espírita muito ativo, de presença muito marcante naqueles tempos, Dr. Augusto Silva, originário da cidade de Lavras. Inclusive há um centro lá histórico, né, muito conhecido, um centro espírita naquela região, Centro Espírita Augusto Silva, que inclusive foi onde Dona Ivone Pereira, quando esteve em Lavras, atuou. Então também Augusto Silva e Álvaro Reis tiveram ali os seus debates em torno de algumas visões distintas, né, acerca de fundamentos do cristianismo, do evangelho. Ele, inclusive, Álvaro Reis, em resposta às posturas ou às ideias que os espíritas divulgavam, chegou a lançar algumas cartas a um doutor espírita, dirigidas a Augusto Silva, que depois culminaram num livro, em 1916, o livro O Espiritismo, em que ele contesta algumas das visões do espiritismo. Por exemplo, quando o espiritismo fala que Jesus não seria Deus, a questão da reencarnação. Então ele, na sua posição de reverendo, escreveu esse livro, contestando algumas das ideias. Mas, após a sua desencarnação, se não me engano, se deu em 1924 ou 25, a sua desencarnação, passado algum tempo, em 1954, mais exatamente na noite de 25 de março de 1954, ele comparece na reunião mediúnica, no Grupo Espírita BB, e logo de início, ele fala das suas antigas visões. Ele chega a dizer, né, logo ao início da sua reflexão, não sabemos de outra felicidade maior que a vossa, porque ainda na carne sois preparados para a senda do Espírito, de maneira a que não vos desvieis do roteiro de luz. Então ele fala dessa visão tão mais ampla acerca das realidades do Espírito que o Espiritismo nos proporciona ainda na carne. E aí, mais adiante, ele segue. Crede que muito maior é a responsabilidade que vos pesa nos ombros, naturalmente por causa disso, né? Porquanto os nossos irmãos de outras denominações muitas vezes não estarão plenamente informados acerca de alguns aspectos da vida espiritual. E determinadas posturas que adotem, portanto, terão algumas atenuantes, ao passo que, por estarmos assim tão claramente informados sobre os aspectos da vida espiritual, naturalmente a responsabilidade se nos torna maior. É o que ele nos diz. Vós avançais a céu escampo, isto é, a céu aberto, guardando conhecimentos evangélicos mais suscetíveis de plena identificação com a verdade, nutrindo-vos desde agora com os frutos sazonados da vida eterna. E aí ele diz, pouco mais adiante, egressos da Igreja Reformada, lastimamos a impossibilidade de retroação no tempo, de voltar no tempo, para reestruturar a conceituação do testamento divino e buscar, como acontece convosco, o supremo consolo da fé ajustada aos fundamentos simples da vida, sem o férreo arcabouço das convenções humanas. Então, olha que interessante. Ele, que outrora, quando encarnado, combateu veementemente as ideias espíritas, inclusive lançando um livro nesse sentido, lá após os seus debates com o Dr. Augusto Silva e também com o Frederico Figner, agora lamenta essa visão que não alcançava esses outros aspectos, mas também, diz ele, se felicita
porque agora pode, lá na vida espiritual, acessar essas outras perspectivas, essa visão tão mais ampla, e se regozija também, como quem sabe, diz ele aqui, que a fortuna do vizinho também é a nossa. Então, embora durante a encarnação não conseguisse enxergar essa grandeza de visão que o Espiritismo proporcionava, agora ele se regozijava e via, então, em mensagem de auxílio às atividades espíritas ali de Chico, de Arnaldo Rocha, no Grupo Espírita Meilem. Então, só essa contextualização interessante para vermos como esses irmãos seguem também na sua tarefa no mundo espiritual, revisitando alguns conceitos, renovando algumas ideias, como também se deu com o Padre Eustáquio, na mensagem que ele traz por meio do Chico. O Padre Eustáquio, inclusive, também foi um combativo expositor, contrariamente às ideias espíritas, inclusive na região ali do Triângulo Mineiro, de onde provém, né, minha cidade natal em Patrocínio. Ele lá viveu também, foi enviado àquela região com, dentre outras finalidades também, o objetivo de combater as ideias espíritas, mas em espírito comparece numa reunião mediúnica, falando agora das suas novas perspectivas. Como vemos em O Evangelho segundo o Espiritismo, o caso de Santo Agostinho, que renova algumas de suas ideias, escritas quando da sua encarnação, lá como pai da igreja. Kardec chega a comentar isso, essa mudança de perspectivas de Santo Agostinho, naturalmente, porque a sua visão como espírito é outra. Então, muito interessante esse aspecto. Vemos que no mundo espiritual essa questão da rotulação religiosa vai sendo superada pelos espíritos verdadeiramente interessados na busca da verdade, na busca do bem, atuam como cristãos independentemente das conceituações e dos rótulos exteriores. Mas o que realmente desejaríamos destacar dessa mensagem de Álvaro Reis, mais do que esse contexto histórico, é a mensagem em si que ele traz, a reflexão em torno de uma passagem das mais conhecidas de Jesus, que se encontra no Sermão do Monte, mais especificamente no capítulo 6 do Sermão do Monte. Versículo 33 é, digamos, o fecho dessa passagem, dessas considerações de Jesus, que giram em torno da vida e das necessidades da vida. O mestre está falando dos cuidados a que muitas vezes nos dedicamos aqui na vida, das buscas materiais, o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos. É então aquela bonita passagem que Jesus fala: olhai para os lírios do campo, que não tecem, nem fiam, e, no entanto, nem Salomão, no mais alto de sua glória e de seu esplendor, se vestiu com tanta beleza, com tanta glória como eles, porque Deus os veste. Olhai para as aves do céu, que não guardam em celeiros e que, no entanto, são sustentadas pela providência divina. Então, Jesus vai trazendo reflexões para que não nos deixemos de tal modo absorver por essas coisas que são, sim, necessárias na vida, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, mas que não são as mais essenciais. Se estivermos voltados para aquilo que é realmente o mais fundamental, que nos traz de volta à matéria, no mais, a providência divina há de nos ofertar, de nos amparar com aquilo de que necessitaremos. Muitas vezes multiplicamos em muito as necessidades, tornando-as um amontoado de supérfluos, de aspectos supérfluos, ou de necessidades factícias, que nos dizem os Espíritos, na questão 926, de O Livro dos Espíritos, por exemplo, falando-nos que a razão ou o montante dos nossos males, das nossas aflições, está, muitas vezes, na razão direta das necessidades factícias que criamos para nós. Multiplicando exageradamente, ampliando desmesuradamente necessidades que existem, mas que nós tornamos muito maiores, porque vamos apegando-nos ao supérfluo, ou vamos sendo de tal modo absorvidos pelas buscas materiais que esquecemos do mais fundamental. Então, esse é o sentido da fala de Jesus nesta passagem do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Ele dirá: não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que a veste? Como a dizer que existe um ranqueamento aí de prioridades. Devemos, sim, buscar no esforço do trabalho material, devemos buscar os recursos que nos possam manter, assim como a nossa família, mas que isso não venha nos absorver de tal modo
ocupando de tal maneira o nosso coração e a nossa mente que não tenhamos espaço para o cultivo dos valores espirituais e para aquela que é a mais importante, a mais necessária busca de todas, que é justamente a que Jesus irá trazer, culminando, fechando, né, essa reflexão no capítulo 6, quando ele diz assim: buscai, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ser-vos-ão acrescentadas, na medida, naturalmente, das nossas necessidades e não do nosso simples querer, que muitas vezes é capricho, que muitas vezes será fruto da ilusão ou das nossas paixões. Então, Jesus apresenta para nós o norte espiritual. Há o espírito que, estando consciente do que é a encarnação e a sua finalidade, busca o reino de Deus e a sua justiça em primeira instância, tudo mais de que ele precisará para esta construção, ele receberá. Até mesmo as necessidades, melhor dizendo, as privações, as dificuldades que fazem parte também, ou são ingredientes, são material de construção para a edificação desse reino. Os recursos materiais, a profissão que viermos a ter, as pessoas que vão surgindo ao longo da caminhada, tudo isso também faz parte. E Deus, por meio da sua providência divina, por meio dos espíritos que atuam no seu nome, vai nos conduzindo aos poucos a estas coisas de que necessitamos, a estas experiências de que necessitamos. Assim também vai nos trazendo essas experiências, essas circunstâncias e essas pessoas. Então há uma condução, há uma providência, mas é preciso destacar o esforço que deve existir de nossa parte para que encontremos o necessário, mas esforço que deve ser consciente. Não um esforço deslocado, desequilibrado, apenas preocupado ou voltado para as coisas materiais. Fazer o que está ao nosso alcance, o que é necessário nesse sentido, mas também nunca perder o foco do esforço essencial da melhoria de nós mesmos. Porque, por outro lado, também, essa fala de Jesus pode ser mal interpretada. Quando Jesus diz, por exemplo, olhai para as aves do céu, para os lírios do campo, Deus veste os lírios, Deus sustenta as aves, alguém, numa interpretação superficial, poderia pensar, então, basta esperar, Deus há de me enviar tudo. Não é essa a ideia. O próprio Kardec chega a comentar esta passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, quando ele trata, o tema do capítulo é buscar e achareis, ele trata ali do trabalho, da lei de trabalho, e ele comenta exatamente esta passagem, dizendo, olha, devemos ver aí um símbolo poético da providência divina, que nunca nos desampara, mas não um salvo-conduto para a inércia, para a acomodação, acreditando que Deus então tudo nos dará, bastará esperar. Vamos sim aprendendo a esperar, mas esperar agindo, esperançando, operando. A paciência e a obstinação pacífica nos define, Emmanuel. O saber esperar é também o saber trabalhar durante o processo, aguardando os tempos devidos, o tempo de Deus para cada coisa. Então é preciso entendermos com clareza o que Jesus está dizendo aqui. Nem para caminharmos para um excesso, acomodando-nos, portanto, acreditando que Deus tudo fará por nós, por meio de sua providência, nem também para nos deixarmos encaminhar para um outro excesso, dando a essas preocupações materiais tanto valor que venham aí absorver a nossa visão do que seja a vida e as finalidades superiores da vida. E é justamente, portanto, esta passagem, mais especificamente o versículo 33, que o reverendo Álvaro Reis traz aqui como reflexão para nós. E ele diz assim, falando a respeito dessas coisas, né? Aquilo que Jesus disse na sua fala, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz assim, recuando ao tempo de sua palavra direta, recordemos que a multidão perguntava sobre o comer, o beber e o agasalhar-se. Então era essa a preocupação ali, e sobre isso Jesus falava, olha, façamos a parte que nos cabe e no mais confiemos em Deus. Deus haverá de prover, porque a vida é mais do que o mantimento, o corpo é mais do que a veste, o espírito é mais do que simplesmente a existência material. Essas coisas, porém, continua aqui Álvaro Reis, cresceram com a civilização. Então ele vai apresentar para nós esse comer, beber e agasalhar-se
numa visão, numa compreensão mais ampla do que simplesmente a visão mais rasteira do ponto de vista material. Porque assim como precisamos de um alimento, né, de um mantimento material para a manutenção do corpo, do agasalho para a proteção do corpo, também precisaremos de um mantimento espiritual, também precisaremos de uma vestimenta espiritual, de um agasalho espiritual. Jesus mesmo já havia dito, no capítulo 4 de Mateus está lá registrado, nem só de pão viverá o homem. Como a dizer que, para além das necessidades fisiológicas, temos outras ainda mais fundamentais, para as quais nos cabe atentar. E aí, o Espírito comenta, não apenas pão do corpo, mas pão do Espírito em forma de educação e paz. Então, quanto mais desperto está o Espírito, mais consciente da sua natureza, da sua destinação, mais ele percebe que viver apenas no estreito limite da satisfação sensorial, do atendimento das necessidades fisiológicas, é acomodação. É vida muito aquém da vida abundante a que estamos destinados. Para muito além do pão que mantém o corpo, ele vai entendendo que é também alimento o processo de educação, o processo de construção da sua paz interior. Como Jesus mesmo disse, em outra passagem muito interessante no Evangelho, quando do seu encontro com a mulher samaritana, nós vemos aquele momento em que Jesus, depois que os discípulos retornam da cidade com alimento, né, Jesus é perguntado se desejaria alimentar-se, e ele fala, não, eu já tenho um alimento que vocês ainda não conhecem, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, quanto mais o Espírito galga os degraus do entendimento, da harmonização com a lei divina, mais ele tem por alimento mesmo, espiritual, a sua, digamos assim, vontade a operar em sintonia com a vontade divina. A sua educação espiritual, isto é, o seu alinhamento com a lei divina, a harmonização do seu ser com os preceitos dessa lei, vai se tornando para ele alimento. Portanto, o buscar a luz, o conhecer e entender essa lei é alimento fundamental, sem o qual o espírito não pode verdadeiramente prosperar naquilo que é o verdadeiro triunfo que estamos a buscar. Então, não somente o pão do corpo, mas também o pão do espírito, na forma do estudo, da compreensão da lei divina, que vai aos poucos nos educando e nos estimulando à construção íntima da paz. Não apenas beber água, prossegue ele, na ordem material, mas sorver o idealismo santificante de que o mestre mesmo foi o excelso portador. Então, não somente a água, que é elemento vital para a vida na matéria, mas também existe um outro elemento vital para a vida do espírito, que é a água viva. É o idealismo santificante do amor. Como Jesus disse mais uma vez na passagem da mulher samaritana, quem beber dessa água terá sede novamente. A matéria é caracterizada pela impermanência, a satisfação temporária logo se fará novamente necessidade. Por outro lado, a água viva, esta sim sacia o espírito em profundidade, a água viva do amor, os ideais nobres que são os nossos mantenedores, porque todo espírito, no fundo, tem sede de eternidade, de plenitude. E é isso que nós vamos buscando com Jesus. Não somente a água que mantém o corpo, que é essencial, mas uma outra água ainda talvez mais essencial de fato, que é o idealismo santificante do amor, que confere valor, que confere sentido a tudo que fazemos, a tudo que buscamos. Não apenas o agasalhar-se com as vestes corruptíveis, que cobrem o corpo denso, mas o abrigar-se cada um de nós na alegria da consciência reta, para que o coração unido ao Cristo respire na inexpugnável cidadela do dever respeitado. Então, meus amigos, não apenas a vestimenta que nos protege do frio do mundo, das intempéries, mas também a vestimenta psíquica e espiritual, como diz Paulo nas suas epístolas, revestivos de Cristo. É aquela túnica nupcial que é mencionada na parábola do reino, que nós precisamos construir. É o perispírito mais depurado que será para nós esse elemento de, digamos assim, de leveza, de sublimação, de maiores percepções acerca da grandeza da vida.
também precisamos desse tipo de agasalho. Do agasalho, como ele diz aqui, da consciência reta, que nos protege, então, nessa cidadela inexpugnável do dever respeitado, do dever cumprido. Então, a segurança, a fortaleza do espírito nasce daí, de uma consciência reta, edificada no dever. Aí está a única e mais legítima e mais firme segurança que um espírito pode ter, fortaleza que um espírito pode construir. Isso me faz lembrar, quando pensamos então nesses elementos, nestas coisas que nos serão acrescentadas na medida dos nossos esforços, nessas coisas essenciais, nos faz recordar a questão de número 922 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec, falando ali com os benfeitores acerca da felicidade, diz que a felicidade naturalmente varia muito de espírito para espírito, conforme o degrau que o espírito já alcançou. No entanto, existe uma parcela comum, existem aspectos fundamentais da felicidade. Ele indaga isso aos espíritos, se existem, né, esses aspectos comuns. E os espíritos respondem que sim. Dirão eles que, do aspecto da vida material, do ponto de vista da vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. São os fundamentos, os pilares em que se assenta a segurança e a felicidade do espírito. Com relação à vida material, a posse do necessário. Sem quaisquer devaneios em torno do supérfluo, das ilusões do mundo. A posse do necessário. Quão ricos são aqueles que sabem contentar-se, né, com o necessário, com menos, como dirão os espíritos mais adiante na questão 926. E com relação à vida moral, a consciência tranquila, pelo dever bem cumprido, pela harmonia com a lei natural, com a lei divina, e ainda a fé no futuro, que serve para nós como esse agasalho contra a indiferença, a frieza da indiferença, do materialismo, do pessimismo. A fé é esse agasalho, é esse sol que nos embala, que nos envolve, nos protege desse frio, ao passo que a consciência tranquila e a paz que daí decorre serão, então, o nosso mantimento, o nosso alimento. Assim como, do ponto de vista material, as coisas essenciais nos serão acrescentadas na medida dos nossos esforços, também do ponto de vista moral, espiritual, o que é essencial, as coisas essenciais não nos faltarão, se estivermos fiéis a este princípio, a este propósito. Porque para alcançarmos tudo isso e edificarmos essa felicidade que nos é possível, é preciso não venhamos a perder de vista aquilo que Jesus apresentou como norte espiritual. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais, então, será acrescentado. A felicidade máxima que por hora podemos alcançar, a obteremos, assim como a paz, assim como a segurança, assim como a confiança no porvir, se estivermos a buscar este reino, a expressar, então, um compromisso com os deveres conscienciais, com a vivência no bem. Naturalmente, tudo mais, então, vai se encaminhando sob a tutela da providência divina e dos espíritos benfeitores que atuam em seu nome. Por isso ele continua: a significação dessa trilogia de verbos tão rotineiros do mundo é hoje, como vemos, mais complexa. Precisamos dessas coisas. Para muito além do simples comer, beber e agasalhar-se em relação ao corpo, precisamos também do comer, beber e agasalharmos em relação ao espírito que somos. Essas coisas que podemos também simbolizar como harmonia interior, tranquilidade doméstica, equilíbrio na vida pública e privada, compreensão para com os amigos, tolerância para com os adversários, dignidade nas provações e força para ultrapassar as nossas próprias fraquezas. São necessidades prementes que não podemos olvidar. Então, aspectos morais, espirituais da vida, que são coisas também essenciais, muitas vezes relegadas a um segundo plano, por tantos e tantos espíritos que estão assim tão absorvidos pela vida material. O próprio mestre dirá, na parábola do semeador, falando ali do terceiro tipo de solo, né, aquele com espinheiros, em que os espinheiros sufocam a plantinha nascente do evangelho, Jesus, ao explicar a parábola, dirá que o solo com espinheiros são aqueles muito preocupados, ansiosos com as questões da vida material.
e que, portanto, esses espinheiros que cultivam portas adentro do coração, no solo da alma, das ansiedades, dos cuidados excessivos, acabam por sufocar a plantinha da fé, da confiança, da esperança. É o que Jesus diz também na passagem do Sermão do Monte. Por acaso, com as vossas ansiedades, com os vossos cuidados, poderei acrescentar um côvado à vossa estatura? Alguns minutos à vossa existência? Não. Então, confiai, fazer a parte que lhes cabe, sempre focando no que é mais essencial, e no mais, confiai, certo de que a providência vela, de que a providência nunca nos falta, porque Deus, já dizia Paulo, é fiel naquilo que lhe cabe. Cabe a cada um de nós sermos também fiéis na parte que nos cabe. Mas, para que essas coisas sejam acrescentadas à nossa vida, continua ele, é indispensável procuremos o reino de Deus e a sua justiça, que expressam felicidade com merecimento. Felicidade com merecimento, porque aprendemos na doutrina espírita, a felicidade é uma condição intrínseca ao estágio de amadurecimento e às próprias obras, realizações do espírito. Não é algo expresso a partir de um favoritismo divino, não é algo que surge apenas do cumprimento de alguns rituais exteriores. A salvação de nossas almas, a paz do reino, a felicidade profunda que nos é prometida, ela é fruto do esforço, naturalmente, sob o amparo divino. Contamos com os recursos do alto, com a graça que nos chega de Deus, mas é preciso que ela encontre o esforço que vem da criatura. Assim, o resultado será essa felicidade com merecimento. Façamos o melhor, sentindo, pensando e falando o melhor que pudermos. Então, todos os estágios, toda a cadeia aí, a começar no sentimento, passando pelo pensamento, pela fala, culminando na ação, tudo isso em perfeita integração. É o que buscamos, na condição de seres integrais, em perfeito alinhamento interno e com a lei divina. Honrando o reino de Deus e sua justiça, o nosso Divino Mestre passou na Terra em permanente doação de si mesmo. Eis o padrão que nos deve inspirar as atividades, porque não nos bastará crer acertadamente e ensinar com brilho, mas, acima de tudo, viver as lições. Como dizia o apóstolo Paulo, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em virtude que irradia da alma transformada à luz do Evangelho. O reino de Deus inclui todos os bens materiais e morais capazes de serem incorporados ao nosso espírito, seja onde for. No entanto, importa merecê-lo por justiça e não apenas desejá-lo pela fé. Então, não apenas a crença, como talvez tenhamos nutrido em outras experiências religiosas, apenas crer em Jesus seria já a condição de salvação, de felicidade plena na vida além túmulo. No entanto, aprendemos com o Espiritismo que não é bem assim, que além da crença raciocinada, da fé com base na razão, é preciso a fé se expressar em fidelidade, em realização, porque já dizia-nos também Tiago, o apóstolo, em sua epístola, que a fé sem obras será morta, será uma árvore estéril. Então, o reino de Deus é saber aproveitar todos os bens materiais e morais que aqui recebemos na encarnação para incorporá-los a nós na forma de virtudes, de sabedoria que vamos desenvolvendo a partir da utilização desses recursos, certos de que o que está fora de nós, aqui ficará. Não transporá conosco os portais, os pórticos da imortalidade, mas o que tivermos feito disso, conosco estará e será a nossa riqueza na vida maior, na vida espiritual. Amigos, temos agora conosco o programa certo, diz ele, atendamo-lo. Esta é a proposta, e ele conclui, que o Senhor nos reúna em valioso entendimento para a obra de cooperação do Evangelho que nos cabe executar. É tudo o que ele aspirar. Então fica aqui para nós essa reflexão de um reverendo, que em espírito comparece, renovando algumas de suas visões, mas trazendo-nos, assim, concepções tão valiosas acerca do que são verdadeiramente as coisas mais essenciais em nossa vida e os cuidados que precisaremos ter na justa medida com relação às questões materiais, mas, sobretudo, com relação a este que deve ser o nosso foco, o nosso norte espiritual,
sem o qual estaremos perdidos, estaremos afastados do verdadeiro caminho que há de nos conduzir à felicidade. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, não só as necessárias à vida material, mas também a paz de consciência, que será aí o nosso agasalho, mas também o pão e a água da vida, que serão a nossa nutrição e a nossa força para seguirmos firmes na caminhada a empreender. Que Jesus abençoe e inspire a todos nós muita luz e muita paz na caminhada de cada um de vocês. Fiquem com Deus.